Duplo Expresso. Olá, esse é o Drops Duplo Expresso desse 18 de outubro de 2018. No programa de hoje, como acontece às quintas-feiras, a gente recebeu o professor Lejane Mirran, ele que é escritor, sociólogo e analista internacional, mas dessa vez ele veio novamente falar de Brasil, dessas eleições, ele que é partidário da candidatura do Fernando Haddad e da Manuela Dávila, veio falar se há possibilidade ainda de virar esse jogo. Na sequência, a gente recebeu o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que também está sempre junto conosco às quintas-feiras. Ele também veio falar de eleição brasileira, tratou aí dos últimos acontecimentos, inclusive dessa disparada de mensagens de fake news, de manipulação pelo WhatsApp, pelo candidato Jair Bolsonaro. A gente discutiu com ele a matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, revelando bastidores dessa campanha suja que está sendo realizada para manipular as eleições brasileiras, que conta com doações de empresários, portanto não contabilizadas, e isso caracterizaria abuso do poder econômico, que no caso ensejaria, por sua vez, a cassação da chapa, mas nós falamos com o embaixador e falamos com você também, caro expressionauta, que nós não acreditamos que o STF, num português muito franco e popular, tenha culhão para caçar a chapa, mais que do Bolsonaro, a chapa do general Mourão. Não acreditamos nisso. Mas, de qualquer forma, essa denúncia deve sim ser levada ao TSE para obrigar o TSE a colocar novamente, a cada nova etapa, a sua digital no golpe. Então, a digital convalidando uma eleição fraudada. É importante também que isso fique registrado para a história e para a nossa educação política, para a gente parar de confiar em autoridade não eleita. É importante que isso seja feito. Infelizmente, nós aqui do Duplo Expresso vimos vendo as previsões que nós fizemos ao longo, desde o ano passado, na verdade, do que seriam essas eleições. A gente se opôs frontalmente ao plano B. A gente achava que a candidatura do Lula tinha que ter sido mantida até as últimas consequências, como prometia o partido. Aliás, a gente continuou seguindo o lema de que eleição sem Lula era fraude, e a gente está vendo que eleição sem Lula é fraude em todas as suas dimensões. Foi um erro a substituição, ainda mais a substituição voluntária que foi feita do presidente Lula pelo plano B, inclusive antecipando, ajudando o TSE a antecipar essa substituição, desistindo de atos processuais que dariam mais dias, mais uma semana praticamente, com o Lula sendo candidato, mas o plano B se aliou, aliás, há muito tempo já vinha se aliando ao golpe, principalmente na sua dimensão judiciária, para tirar a candidatura do Lula e também para substituí-lo enquanto referencial do PT e colocar a luta pela liberdade de Lula e a luta contra o golpe, que essa se confundia com a luta por Lula e livre e candidato, colocar isso tudo num segundo plano e entrar numa discussão programática, pior ainda, nem programática foi, né? Tentaram a história de civilização contra a barbárie, despolitizante, não colou, e aí agora eles estão pedindo pinico, tentando voltar com o Lula para a campanha, mas também é meio que álibi, né? Só para dizer, olha, nem o Lula salvou, a gente trouxe o Lula de volta para a campanha, a culpa não era nossa, mas a culpa é deles sim, estão procurando aí culpado no Jacques Wagner, culpado no Ciro Gomes, já estão começando a culpar o presidente Lula, dizendo que a culpa... Aliás, a gente avisou que ia acontecer isso, né? Dizendo que a culpa é do Lula por não ter substituído logo o Haddad enquanto candidato. Vão colocar a culpa no Duplo Expresso, vão colocar a culpa no Rui Costa Pimenta, do PCO, enfim, todo mundo que eles puderem. Vão colocar a culpa até nos militares, já começaram a plantar aí, dizendo que eles são investigados, né, monitorados, grampeados pelo pessoal do Exército. Certamente devem ser, mas não foi isso que determinou a derrota. Estão tentando fabricar uma narrativa de Watergate tropical, né, dizendo essa história que foram investigados. Estão procurando só pessoas para culpar, para tentar ganhar atenção. E já estão disputando também o 2019, lá o que vai vir depois. Estão tentando ganhar uma sobrevida para não serem varridos da direção do PT no pós-eleição, né? A gente sabe que, naturalmente, dado o resultado do primeiro turno e agora mais ainda do segundo turno, o PT do Nordeste deveria assumir o comando, mas esse pessoal de São Paulo, esse pessoal que tem diploma, mas que não tem voto, esse pessoal do chamado PT jurídico, tudo isso aí sinônimos que representam o mesmo grupinho ali, esse pessoal vai tentar permanecer no comando e estão tentando aí medidas desesperadas, últimas medidas desesperadas, primeiro já distribuindo a culpa, que é exclusivamente deles, que se aliaram ao golpe para tirar o Lula, mas também para tentar reduzir o score, né, a diferença para o Jair Bolsonaro e tentar dizer que eles não são tão ruins assim, que não perderam de tanto, para ver se eles continuam sendo a cara, a liderança da resistência democrática contra Jair Bolsonaro, que não é
como a gente está vendo na campanha já, não é resistência de verdade. O último esforço deles, como nós comentamos no programa, é levantar a história de que o Jair Bolsonaro encenou a facada lá em Minas Gerais, que na verdade ele teria uma doença pré-existente, eles especulam que seja um câncer, e que teria sido uma cirurgia programada, uma cirurgia de emergência ali para salvar a sua vida. Nós do Duplo Expresso olhamos isso e achamos muito irônico, porque nós fomos o único, você expressionalta sabe disso, fomos o único veículo a dizer que aquela história estava esquisita, a levantar a hipótese de ter sido tudo forjado, e esses mesmos veículos aí da globosfera, também da grande imprensa, correram em dizer que não poderia haver questionamento à narrativa de que Bolsonaro tinha sido esfaqueado. Mais uma vez usaram esse evento para tentar dizer que a gente era fake news e tentar manchar a nossa credibilidade. Não conseguiram, porque havia grande ceticismo das pessoas com relação àquela história de facada, mas agora, numa medida desesperada para tentar ganhar uma sobrevida no pós-eleição, escalaram pessoas não diretamente ligadas à campanha, mas, como eu falei no programa, o rapaz que era responsável pelo perfil da Dilma Bolada, ele foi lá e fez uma postagem com uma cronologia muito detalhada, com links dos problemas de saúde do Bolsonaro. Aquilo certamente não foi levantado por ele, mandaram ele publicar, já que ele tem uma repercussão na mídia em virtude daquele personagem, que inclusive era contratado pelo PT, ele tinha lá um contrato com a empresa que o empregava, era remunerado, portanto. Também vimos aí pessoas da Central do Plano B fazendo vídeos falando disso, dessa história de câncer, também nada espontâneo, tudo parece coordenado, está bombando nos grupos de WhatsApp do PT essa história. E aí eu achei engraçado, uma pessoa lá dentro que acompanha aqui o Duplo Expresso falou, mas lá atrás o Duplo Expresso foi o único que falou isso, essa história da facada, e vocês disseram que não podia questionar, que a facada era real, tal. Como assim agora vocês estão dizendo que a facada era encenação? Para isso o pessoal não tem resposta, né? Mas a gente vai seguir aqui, vamos seguir na luta, fazendo o nosso trabalho, trazendo verdades inconvenientes e verdades que chegam primeiro. Às vezes não é nem uma pessoa, um expressionalta falou, é a verdade, às vezes não é nem que chega primeiro, é só onde chega. Às vezes a verdade só chega no Duplo Expresso, mas de qualquer forma, essa chegou primeiro, inclusive, como eu falei, o questionamento, a facada e também a história de que ele teria uma doença pré-existente. No programa eu mostrei, desde o dia 6, o próprio dia da facada, nós publicamos o primeiro artigo, trazendo as incongruências, inconsistências e esquisitices da história da facada. E no dia 17, publicamos um artigo em que nós falávamos que, de fontes militares, vinha a informação de que ele não tinha sido esfaqueado, que era uma tapeação para esconder uma doença pré-existente, um tratamento que, de fato, ele estava sofrendo. Todos esses aí falaram que a gente era fake news, que era teoria da conspiração, e agora, numa medida desesperada para ganhar uma sobrevida e tentar ficar com o comando do PT, da oposição e da resistência no futuro regime Bolsonaro, eles estão trazendo essa história. O que é certo é que nós vamos continuar a nossa luta aqui a verdade vai continuar chegando primeiro, e por causa disso a gente convida você a se juntar a gente novamente amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá! Duplo Expresso.